Boa noite, equipe Cabra Xadrez, tudo bem? Aqui quem vos fala é Dr. Beco e hoje eu tenho para mostrar para vocês um jogo perfeito. Mas o que é um jogo perfeito? Roda a vinheta. Muito bem, há um tempo atrás eu mandei uma mensagem aqui para uns amigos explicando o que eu considerava um jogo perfeito. É uma ideia que na verdade eu já venho tentando há muito tempo conseguir um jogo desse e assim, na minha carreira enxadrística nunca consegui. E eu achei bem legal que, acho que foi ontem, não, foi hoje, foi hoje, eu já estou gravando um vídeo no dia da vitória. Hoje eu consegui um jogo perfeito, então eu vou listar aqui as 15 regras, são 9 regras obrigatórias e mais algumas opcionais, dependendo aí do seu nível de perfeccionismo que você tem. Então vamos lá. Um jogo perfeito. Primeira regra, obviamente você tem que ter ganhado, certo? Senão não é um jogo perfeito. Segunda regra, o gráfico de avaliação tem que feito por uma forte engine, tem que ser uma curva crescente, monotônica, sem saltos bruscos. Então a gente vai vendo aqui que ele vai melhorando, aí chega no patamar de que é certeza que é vitória aqui. Certeza para as máquinas, né? Para você pode ser que você faça uma besteira. Esse negócio de salto brusco evita o gráfico. Vai mostrar uma capivarada, né, uma pendurada de peça, alguma coisa, como sendo um salto brusco. Então essa definição do gráfico já pega que o adversário não fez besteira. Para o jogo ser perfeito, o adversário não pode ter feito uma besteira muito grande. Tem que ter errado, porque senão se nenhum dos dois errar é empate. Mas não seja uma capivarada. Regra 3. O jogo deve ter aproximadamente 1/3 de cada fase. Abertura, meio jogo e final. O final aqui, se você tá um pouquinho maior, porque eu demorei para dar mate, mas tem bastante coisinha aqui e o final sempre é gostoso, não tem problema demorar um pouquinho mais não. O importante é o jogo perfeito, não pode acabar na abertura nem no meio jogo, tem que ter as 3 fases. E aproximadamente 1/3, mas não precisa ser exato. Regra número 4. O adversário deve ter rating superior ao seu. Então aqui nosso adversário é o BMKY, de rating aqui 1537, e eu estou com um rating nesse controle de tempo aqui de 1419. Então tem outros controles de tempo clássico que eu sou mais forte, eu chego a 1700, nos meus melhores dias já ganho de 1800, mas é em clássico. No Bullet, no Ultra Bullet, então, é uma distância tão grande, gente. Meu rating no Ultra Bullet, vocês não vão acreditar. Se no clássico eu chego até 1800 em bons dias, no Ultra Bullet, em bons dias, eu chego a 1000. É 900 e pouco. É um rating que tem 3 dígitos. Olha que vergonha. Mas eu não sei jogar Ultra Bullet. Então, regra 4, o adversário tem que ser mais forte. Regra 5. Você consegue alguma vantagem estratégica na abertura. Então tá vendo aqui que o gráfico ficou pretinho no final da abertura. Regra 6. Você consegue manobrar melhor no meio jogo e ganha alguma vantagem duradoura, tática ou estratégica no meio jogo. Então se você ver aqui o meio jogo, é só melhorando para as pretas. Não tem aquela volta, aquele pico branco de um lance, por exemplo, que nem você nem o adversário viu, mas que poderia inverter, né? Aquele seria um pico que vai um lance só e volta, que ficaria melhor para as brancas. Não tem, sempre melhorando para as pretas. Regra 7. Você consegue levar o jogo para um final com uma vantagem mínima do meio jogo e realizar o seu plano. Muito bem. Então aqui é a realização do plano conseguido na abertura e no meio jogo. Regra 8. O jogo alcança um final de rei e peões e no máximo uma peça grande ou uma ou duas peças pequenas. Então
tem que ter final. E se for final de peões, ainda melhor. Regra 9. O jogo termina em checkmate. Também nesse jogo, o jogo terminou em checkmate. O que é uma ajuda do adversário, porque o adversário poderia ter desistido. Aí vamos lá. As regras opcionais aqui para você não ser tão restritivo. Não, antes das opcionais, uma explicação sobre a regra 2. A regra 2 é que o gráfico tem que ter uma curva crescente monotônica. Então, 2.A não pode ter capivarada, ou seja, uma queda brusca para você. E não pode ter uma capivarada do adversário, ou seja, uma subida brusca para você. Cumpriu? Cumpriu todas essas regras. Abaixo são itens opcionais. Regra 10. O adversário abandona apenas após a promoção do peão, ou no lance da promoção, ou com uma ameaça de mate em 2. Como esse aqui teve checkmate, beleza, melhor ainda. Regra 11. Você consegue promover um peão. É legal isso. A regra para o jogo ser perfeito, aquele finalzinho de peça e peão vira um finalzinho em que você promove um peão. Regra 12. Melhor ainda se você estiver de pretas. Estou de pretas nessa partida, porque de pretas é mais difícil vencer. Regra 13. O adversário não pode jogar um gambito. Beleza, também cumpre aqui, que nós jogamos uma Caro-Kann bonitinha. Regra 14. Você faz roque. Fiz roque. Lindo. Regra 15. O adversário faz roque. Fez roque. Lindo. Então, com todas essas regras, imagina que é difícil realmente conseguir um jogo perfeito. Pode não ser um jogo tão bonito como vocês estão imaginando. Por quê? Porque ele é um jogo simples, sabe? Às vezes dizem que a perfeição está na simplicidade, né? A genialidade está na simplicidade. Então é um jogo de muita troca, vai para o final, tem aquele peãozinho. Vamos ver o jogo. Então, seguindo aqui agora com E4. Eu joguei C6, cavalo F3, D5, tomei, D4, bispo F5, bispo B5, cheque. Eu poderia até voltar, né? Resolvi desenvolver o cavalo. E aí ele jogou o lance que é esperado numa Caro-Kann, que é a troca do bispo de casa branca. Assim eu fico com os peões na casa branca. Tomou. E meu peãozinho defende D5. E eu tenho uma cadeia na casa branca e tenho um bispo bom. E ele tem o bispo mau. Se essa partida... Bom, vamos ver se os bispos vão servir para alguma coisa. Mas isso seria uma partida de finais de bispo aqui. Não quero adiantar se é o caso ou não. Cavalo de GF6, roque, o bispo D6. Aqui ele poderia ter impedido meu bispo D6 com bispo em F4, que muitas vezes acontece. Aí eu teria que desenvolver o cavalo para defender a casa primeiro. Mas tudo bem, ele deixou, ganhei essa diagonal aqui, ficou bom para mim. Torre E1 e aí roque. Então estamos cumprindo todas as regras aqui da tabela. Ainda não há uma grande vantagem, mas eu já tenho uma vantagenzinha posicional. Se você olhar o gráfico, já está começando a ficar pretinho. Cavalo de BD2, torre E8. O computador preferia dama C7 aqui, mas tudo bem. Cavalo B3 e dama C7. Acabei jogando o preferido do computador com um lance de diferença, mas coloquei uma pressão grande aqui nessa casa e ele não gostou disso. Então ele já preparou aqui uma defesa e ele vai usar agora essa casa F4 que está defendida de peão para trocar o bispo, né? A6, rei G2, B5, estou expandindo o ala da dama, bispo E3, cavalo E4. Então, qual que é o plano aqui no momento? No momento o meu plano é colocar minhas peças de maneira ótima. Não existe um plano tático no momento. Existe apenas um plano estratégico de melhorar minhas peças, preparar um ataque.
Não sei ainda como o ataque vai se resolver. Se der para matar no meio do jogo, ótimo. Se não der, vamos ver o que acontece. Aí veio o errinho dele. O computador indica que mistake. Cavalo de BD2 era melhor. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 ataques. Tomei, tomou, tomei, ganhei um peão aqui. E aí como que ele vai tentar recuperar esse peão? Ele ofereceu uma troca de cavalo aqui. Falei, beleza, tô com um peão a mais. Troquei. Tomou de bispo. Agora, torre de AC8. Coloquei a torre na coluna. Torre de AC1. Ele colocou a torre dele também na mesma coluna. E aí minha dama ali não tá confortável. Melhor eu tirar a dama dali. Mas eu tenho que resolver o bispo. Então, bispo E3. Meu bispo ficou super bem posicionado. Atacando essa cadeia aqui. E vai dar para eu dar pressão aqui, né? Mas aí ele manobrou bispo E3. Eu fiz dama D7. Tirei a dama da coluna. Minha intenção aqui pode ser, por exemplo, dobrar na coluna E e avançar. Ou dobrar na coluna C e tentar quebrar aqui. Mas aí ele me joga bispo D4. Quer trocar mais peça. Na hora eu pensei bem nesse lance. Eu falei assim, será que com essa vantagenzinha que eu tô vai dar certo? Né? Porque eu tenho 5 contra 3. Né? Na verdade esse peão é da ala da dama. Eu tenho 4 contra 3 para cá e 3 contra 3 para cá. Então é um peãozinho só. Mas aceitei o desafio. Tomei, ele tomou de dama para não piorar a cadeia de peões dele, mas o computador acha errado. Eu também, ser humano, também tomaria de dama, não ia abrir aqui não. Mas o computador acha que era melhor tomar de peão e jogar esse peão para a ala do rei, para tentar defender aqui, né? Não sei. E aí dama D6. Agora eu quero realmente empurrar o peão de E5. Mas ele não vai deixar. Dama E5. E aí é mesmo dilema. Será que eu troco as damas? Eu tô com um peão a mais. Vamos trocar? Vamos. Tomei, tomou. E aí eu cutuquei a torre. Ele voltou e eu defendi o peãozinho com o rei aqui. Ele dobrou. Vamos para frente, né? Expandir aqui agora e fazer um peão passado com o suporte das torres. Esse é o plano. Então ele jogou F4. O problema do F4 é que essa torre ela está defendida 2 vezes. Eu não preciso me preocupar. Ele achou que, por exemplo, estava cravado, eu não podia tomar. Mas eu falei, não, vou tomar sim, senhor. Tomei, trocou as torres. O meu rei voltou para trás, não é uma coisa boa. Na final você quer o rei lá no centro. E ele deve ter calculado que o rei dele estava mais ativo e poderia ganhar o jogo aí. Mas agora ficou ruim para ele. Porque para pensar o que aconteceu. Eu tenho um peão a mais na ala do rei e peões iguais na ala da dama. Esse peão é fraco, é isolado, mas a gente vai ver que dá tempo de eu defender ele. Então vamos lá. Rei E7, rei F3, rei E6, rei E3. Agora rei F5. O computador não gosta desse lance, mas eu gosto, então azar dele. O computador queria jogar já G5 direto, já quer fazer o peão passado sem nem apoio do rei. Aí ele jogou B3, porque ele quer também expandir aqui e ver se ele consegue o peão passado. Só que ele é 3 contra 3, ele precisa do rei, eu não. Então, G5. Olha lá. Você vê que eu demoro 1 ou 2 lances, mas eu acerto o lance do computador e jogo. Às vezes isso pode ser fatal, mas no momento tá dando certo. F toma G, F toma G, H3. Aqui na verdade e ele me ajudou, né? Porque vai facilitar eu fazer o peão passado. H5. Então eu tenho 2 contra 1 aqui e vai rolar um peão passado. E agora ele quer criar o dele aqui, né? Então o que ele vem? Ele vem para tomar esse peão.
E aqui eu calculei e falei, ué, pode tomar se você tiver coragem. Olha aqui o meu peão avançando. G4. H toma G4 cheque, H toma G4 e aí meu peão vai subir. Se ele tomar aí, acabou. Ele vira dama. Então ele voltou. Meu peão defende essa casa. O que eu fiz? Vim para cá. Porque eu vi que esse lado aqui ia ser difícil agora com o rei que voltou, né? O adversário voltou, é porque ele vai empenhar o rei para defender esse peão. Então eu preciso do meu rei atacando aqui. Típico final de peão. Enquanto o rei branco está correndo atrás do peão passado que está longe, o rei preto toma toda a ala oposta e faz quantos peão passado quiser. Então lá vai. Ele voltou para rei F2, eu rei E4, ele rei G3 para tomar o peão, eu rei D3 e agora esse peão está sem defesa, já estou ameaçando, né? Então ele C4, mas aí toma e eu tenho o peão de C passado. Ele tomou, mas agora não defende mais. C3, rei F5, C2, rei E5. A ideia dele, lógico, é tomar aqui e não tem mais ideia, acabou. Porque agora eu promovo e aqui ele não passa mais. E esse peão aqui também não passa. Então acabou. Então eu não preciso também ir correndo atrás do peão e tomar o último peão dele, não. Eu vi que a partida estabilizou, vamos para o mate. Então ele jogou A4, dama C4, A5, dama D4 cheque. Tirei ele do lugar, rei E6. Vou cercar ele aqui com rei C4, rei F5. E a partir de agora tem uma manobrinha interessante que você faz para dar mate de dama. Eu vou voltar aqui. Depois que ele jogou aqui, a dama e o rei ficaram na posição de um passo de cavalo. Tudo que ele fizer com o rei, você repete com a dama. Presta atenção. Então é minha vez, eu joguei rei C4, porque eu não quero tirar a dama dessa posição de um passo de cavalo. Eu quero passar a vez para ele. Aí ele joga aqui. E eu vou repetir e jogar aqui, certo? Então, ele jogou rei F5, eu joguei dama E3. Agora ele joga rei G4. E eu repito a mesma diagonal, dama F2. Então lá vai. Rei G4, dama F2. Agora ele joga rei G5. E eu repito o mesmo movimento. Rei G5, dama F3. Agora rei G6 e dama D5. Não, agora eu acho que eu fiz o que? Rei G6. Dama D5. Bom, vamos ver. Rei G6. Eu joguei rei D5. Tá. Eu vou... Acho que é assim, eu parei a manobra um pouquinho, porque eu falei, no final dessa manobra você tem que aproximar o rei. Mas eu estava com muito poucos segundos no relógio. E como é um jogo que ganha incremento, se você olhar, eu estou com 4 segundos no relógio. Aqui estava com 3, então, olha, eu cheguei, se você voltar aqui, ó, eu cheguei a ficar bem apertadinho no relógio. Então eu falei, vou jogar o rei uns lances para ganhar uns segundos. Então eu fiz pré-move de rei, ganhei um segundo. Cheque. Agora tem que tomar muito cuidado, porque ele se move. Se eu trouxer o rei para tentar dar mate, a dama está protegendo todas essas casas e é empate. Então acho que foi por isso também que o adversário falou, não, deixa eu ir até o fim para ver se esse cara sabe dar mate de dama. Porque acontece de você estar com a dama a mais e empatar o jogo. Então qual que é o lancezinho agora? Dá uma recuada, abre um espaço de respira para o rei não se afogar. Ele joga. Aí rei F6, rei H8 e aí dama G7, checkmate. E finalizamos a partida perfeita. E aí, deixa nos comentários aí se você gostou. E mais legal, dessas 15 regras que eu falei, o que você achou dessas regras? Você já conseguiu uma partida perfeita? Coloca o link da partida aí, de repente é uma partida muito legal, eu até publico ela. E alguma regra que você não concorda? Então, quero ouvir nos seus comentários aí o que você acha dessa definição de partida perfeita no xadrez. Valeu, galera, boa noite e até a próxima.